A pandemia de mentiras. Hoje, trazemos uma reportagem especial sobre o relatório que desmonta o teatro global do coronavírus. Um documento que não apenas expõe as entranhas podres da gestão da pandemia, mas também revela como o mundo inteiro foi enganado por uma encenação global digna de Hollywood. Sim, você ouviu certo. Enquanto a maioria de nós estava confinada em casa, debatendo se o vírus vinha de morcegos ou de laboratórios, as provas agora estão ali, à luz do dia, esmiuçando os bastidores escuros de decisões arbitrárias e políticas sem base científica. O relatório bombástico, elaborado pela Casa Branca, desmascara uma verdadeira operação de guerra psicológica liderada por figuras de proa da saúde pública mundial. Entre elas, o já controverso Dr. Anthony Fauci, cujo nome ecoa hoje como sinônimo de arrogância institucional e manipulação midiática. Mas vamos aos fatos, porque eles são mais chocantes do que qualquer teoria conspiratória que você possa ter visto na internet. Distanciamento social. A farsa dos 2 metros. Lembra-se daquele mantra repetido até a exaustão? Distanciamento social. 2 metros para salvar vidas. Pois bem, segundo o relatório, essa diretriz emblemática que fechou escolas, pequenos negócios e transformou bares em galpões vazios, simplesmente surgiu do nada. Não havia estudos conclusivos nem evidências robustas. Era, nas palavras do próprio texto, arbitrária, inventada e não baseada em ciência. Mas espere. Se algo tão básico quanto o distanciamento social não tinha lastro científico, o que dizer das máscaras? Aquelas mesmas que viraram símbolo de virtude wokista para alguns e prisão existencial para outros. O documento é claro, não havia evidências conclusivas de que as máscaras realmente protegiam contra o coronavírus. Contudo, autoridades mudaram de posição tantas vezes que a população começou a duvidar até mesmo de suas próprias sombras. E quem pode culpá-los? Quando você é bombardeado com informações contraditórias, resta apenas a sensação de que alguém está brincando com sua cabeça. Ah, os lockdowns. Quem pode esquecer aquelas cenas de ruas desertas, crianças enclausuradas em casa e empresários arrancando os cabelos enquanto assistiam seus sonhos serem triturados pelo capitalismo de Estado? O relatório da Casa Branca conclui que essas medidas draconianas causaram danos imensuráveis, especialmente entre os jovens. Em vez de priorizar a proteção dos vulneráveis, como fazem países sérios durante crises sanitárias, as políticas empurraram milhões de pessoas para longe de interações sociais básicas, prejudicando tanto a saúde mental quanto a física. E aqui entra outro capítulo obscuro. Enquanto pequenos comerciantes brasileiros eram obrigados a baixar as portas, grandes corporações lucrativas permaneceram abertas. Parece justo? Para os burocratas da saúde pública, sim. Mas para o dono do boteco da esquina ou o ambulante que sustenta 5 filhos, certamente não. Se há algo que o relatório escancara, é a origem do SARS-CoV-2. Ao contrário da narrativa vendida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e amplificada pela mídia global, o vírus não veio de um mercado sujo de Wuhan, onde algum chinês decidiu comer um morcego cru. Não. Tudo indica que ele escapou de um laboratório, especificamente do Instituto de Virologia de Wuhan. Os argumentos são contundentes. Primeiro, o vírus possui características biológicas anômalas que nunca foram observadas na natureza. Segundo, todos os casos iniciais da doença convergiram para uma única introdução em humanos. Algo raro em pandemias naturais, que geralmente envolvem múltiplos eventos de transmissão. Terceiro, o tal Instituto de Wuhan realizava pesquisas de ganho de função, que, traduzindo do jargão técnico, significa potencializar vírus para torná-los mais letais. Coincidência? Talvez, ou talvez não. O relatório ainda aponta falhas grotescas nos protocolos de segurança do laboratório e menciona que pesquisadores apresentaram sintomas semelhantes aos da Covid-19 no outono de 2019, meses antes do primeiro caso oficialmente relatado. Se isso não soa suspeito, então, o que seria? A máquina de propaganda e censura. Mas o ponto alto do documento é a exposição das práticas antiéticas de figuras-chave do establishment médico e político. Pessoas como o Dr. David Morris, conselheiro sênior do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, admitiram internamente apagar mensagens e evitar registros públicos para encobrir decisões estratégicas. E não parou por aí. Outra personagem, conhecida como FOIA Lady, era acusada de ajudar a esconder documentos e retardar liberações de informações solicitadas por lei. Isso mesmo, estamos falando de funcionários públicos deliberadamente minando a transparência.
essa falta de honestidade culminou em uma política de censura massiva. Redes sociais foram cooptadas para silenciar vozes dissidentes. Médicos que defendiam tratamentos alternativos ou questionavam a eficácia das vacinas tiveram suas contas banidas. No Brasil, o cenário foi ainda pior. Quem ousasse criticar as diretrizes oficiais corria o risco de ir para a cadeia. Um verdadeiro estado policial disfarçado de preocupação sanitária. Conclusão: a máscara caiu. Então, o que aprendemos com tudo isso? Que fomos enganados. Desde o início, as autoridades de saúde pública jogaram com nossos medos, usando dados inconsistentes e narrativas manipuladoras para justificar intervenções extremas. Enquanto isso, bilhões de dólares fluíram para pesquisas perigosas financiadas pelos contribuintes americanos, incluindo os brasileiros, graças ao dinheiro enviado ao exterior. Agora, com o retorno de Trump à presidência, surge uma esperança de mudança. Mas será o suficiente? Não. A responsabilidade cabe a nós, cidadãos comuns, pressionarmos por reformas reais e punições exemplares para aqueles que abusaram de seus poderes. Porque, no final das contas, a história mostrará que a maior tragédia desta pandemia não foi o vírus em si, mas a forma como permitimos que ele fosse usado como arma contra a nossa liberdade. Logo mais voltaremos com a próxima edição de notícias.